Oi, eu sou o Davi Cury e esse é o Biz The New Way, o podcast da Bipool. Aqui a gente discute o presente e o futuro do mercado de comunicação. No episódio de hoje eu recebo aqui no estúdio a Cristina Brandi, CEO da TOC, empresa que ajudou a transformar a pesquisa de um território 100% presencial para o universo digital. É claro, se a gente vai falar sobre pesquisa, a gente vai abordar os principais insights levantados nos estudos mais recentes da TOC. Não vai perder essa, né? Então você já sabe, pega seu cafezinho, aumenta o volume e vem com a gente. Sejam bem-vindos ao 51º episódio do Biz The New Way. Hoje eu estou com a Tina Brandi aqui no estúdio para a gente ter um papo super interessante sobre insights e muitas coisas que ela veio contar para a gente. Tina, obrigado por aceitar o convite. Vou abrir aqui para você se apresentar, falar rapidamente de você. Tá bom. Obrigada pelo convite, Davi. Uma honra, um prazer estar aqui. Bom, sou gaúcha, moro há 25 anos em São Paulo, trabalho com pesquisa, tendências, mapeamento de cultura e comportamento, que é a minha grande paixão. Sou mãe, tenho uma filha de 11 anos e costumo dizer que tudo que eu fico pesquisando, né, para as grandes marcas, a gente trabalha para grandes marcas para entender mudanças comportamentais, culturais, acaba sendo um radar aí importante para a minha vida como mãe, assim, de entender o que está por vir, né, nas próximas gerações. Então, costumo dizer que eu sou uma mãe muito ligada, né, e preocupada com esses temas, no bom sentido e nas preocupações também. E me considero uma mãe, apesar de fazer muitos estudos com inteligência artificial, me considero uma mãe antitelas, ativista nesse território. Bom, quanto mais você sabe, mais você quer mais eu fico, né? Diz que o Steve Jobs não deixava os filhos, né, entrarem nesse universo, então eu não sou radical, mas tento, na medida possível, aprender o que eu estou estudando para as marcas. Conta um pouco da sua história, Tina. Como que você chegou até aqui? Bom, sou gaúcha, estou há 25 anos em São Paulo. Então, meio gaúcha, meio paulista, Meio gaúcha, né? Gente. Vou entregar a idade aqui, né? Tenho 25 anos de São Paulo e vim para cá com 24 a 25 anos. Então, faço 50 anos esse ano, então já estou ali naquela crise de identidade, né? Meio a meio. As pessoas começam a falar algumas coisas gaúchas. Nossa, não lembro disso, não vivi isso, né? Já estou mais aqui. Enfim, casei com um paulistano, minha filha nasceu aqui, a minha vida toda, né, profissional, principal vida profissional aconteceu aqui, mas vim para cá para trabalhar em agência de propaganda, né? Então, minha carreira, sou formada em publicidade no Sul, numa universidade lá. Sou da região metropolitana de Porto Alegre, sou de uma cidade chamada São Leopoldo, fica meia hora de Porto Alegre, e me formei em comunicação, publicidade, e acabei, né, o sonho de todo publicitário gaúcho, ter um emprego em São Paulo, né? Trabalhar numa grande agência, numa grande marca. E vim para cá, em 2001, para trabalhar para o McDonald's. Lá fiquei por uns bons anos. Aprendi muita coisa, né? Trabalhando com uma grande multinacional, uma agência bacana, que era a Taterca. Tenho muito carinho por essa etapa da minha vida. E acabei indo, né? Os gaúchos, né? Vocês já devem ter ouvido essa fama, os gaúchos vão se ajudando, vão se encontrando, sim, né? Gaúcho é uma comunidade, assim, ainda hoje. E a gente, enfim, aí tinha lá um grupo de gaúchos criando uma empresa, né, que todo mundo deve conhecer muito bem, chamada Box, 1824. Ela foi fundada em 2004. E o Roni, que foi um dos fundadores, né, chegou através da Carla, que hoje é minha sócia, que tinha trabalhado comigo lá no Sul, né? A gente tinha trabalhado juntos em uma agência lá no Rio Grande do Sul. Tô precisando de alguém, né, mais focado em atendimento, comercial, relacionamento com o cliente e tal, para começar a abrir portas, abrir o mercado da Box. Os sócios todos estavam em Porto Alegre, né, e em São Paulo. Eis que chegaram, né, imagina, não tinha WhatsApp, tinha um telefone fixo na mesa, na Taterca, né, e um e-mail, né. Eu acho que a gente usava ICQ naquela época também. ICQ. Eu usava. Eu usava não também. Não, era para outras vias, né. E aí, um dia, não me lembro se foi um e-mail, um telefone, toca, era a Carla dizendo, Tina, né, fiquei sabendo que tu tá em São Paulo, tal, a gente tem um grupo aqui de gaúchos, a gente abriu uma empresa, a gente tá precisando expandir o mercado, você não quer fazer uma entrevista com o Roni? E aí fui lá conhecer o Roni, né, enfim, essa história durou muitos anos, né, acabei participando, né, desse início, acabei virando, óbvio, rapidamente sócia da Box, éramos 5 sócios no início. E a gente construiu muita coisa legal, né? A gente foi a primeira empresa, assim, brasileira mesmo, que começou a falar de tendências, de desenho, de mapeamento de tendências, fazer pesquisa com um olhar diferente, né? Qualitativa, investigativa, nesse olhar mais antropológico, sociológico, assim, foi realmente, eu acho que um
uma ruptura, assim. E era um mercado que ainda até tinha bastante preconceito, né? A pesquisa mais tradicional, as pessoas conheciam. E a gente deu esse fator mais cool, mais contemporâneo para a pesquisa. E lá fiquei por muito tempo, assim como, eu diria, não era esse nome, mas como se fosse uma diretora de operações e atendimento comercial da Box por muito tempo, né? E aí, como é que chegou aqui? Na Box, a gente tinha, né, acho que era um pouco até dessa veia do Rony. O Rony sempre foi um cara muito empreendedor, assim, aprendi muito com ele, né? E a gente ficava meio que vendo, assim, possibilidades de mercado, demandas não atendidas, e a gente foi criando empresas, né? De dentro, foram nascendo empresas a partir desse núcleo principal da Box, né? A primeira que nasceu foi a Live, né? Que vocês têm aí uma relação próxima. Então, a Live, e aí a gente ia fazendo alguns formatos, assim, né? A gente criou a Live, que no início era uma unidade ali de negócio focada em comunicação, mas ainda meio embrionária dentro da Box. E o Lucas Mello falou, não, o meu negócio é comunicação, ele, né, meio que desplugou, mas a gente tinha uma coisa meio... Todo mundo vira sócio de tudo, então ele vai e assume a Live, mas continua sócio da Box e a gente fica sócio da Live. Aí depois a gente foi criando, né? Assim, a gente criou acho que umas cinco empresas nessa loucura, assim, nossa, isso aqui tem um negócio aqui, vamos, né? E o Rony sempre capitaneando isso muito, o Lucas e o João, né, que também é nosso sócio, tinha essa visão muito olhar para olhar de futuro, assim, putz, isso aqui pode ser um business. E a Talk, que é a empresa, né, que eu sou sócia hoje, que é onde eu toco, tá fazendo 20 anos esse ano. 20 anos já. 20 anos. Então, em 2006, a gente teve ainda como Box, né, eu tive um cliente, que era PepsiCo, um vice-presidente de marketing na época, e falou, nossa, Tina, adoro as pesquisas que vocês fazem, né, na Box, imersivas, a gente ia na casa das pessoas, né, a gente chamava de observação participativa, né, entrava na casa, olhava, vivia ali, mas eu preciso, às vezes, de respostas rápidas, eu quero, né, preciso, assim, em 24 horas, saber se a campanha de Ruffles, se eu faço uma promoção com prêmio em dinheiro ou prêmio em viagem. Né? Assim, como é que eu respondo isso em 24 horas? Agora pense em 2006. Até então não tinha uma metodologia para isso. Não tinha uma metodologia, não tinha metodologia, não tinha rede social. A gente estava começando, a gente tinha o Orkut, o Facebook estava chegando no Brasil, não tinha WhatsApp, não tinha nada do que a gente tem hoje, né? Mas tinha uma demanda ali do mercado que eles chamavam até, né, naquela época já de real-time insights, né? Como é que eu consigo medir no pulso do consumidor de uma maneira rápida? E aí ele falou, você faria alguma plataforma, alguma coisa virtual, né? E eu falei, me dá uma semana, deixa eu pensar. E aí eu volto, né, para dentro de casa na Box, falo com Carla, João, Rony, putz, o que a gente faz, né? E aí a gente criou naquele ano, isso foi início de 2006, uma metodologia de pesquisa, que era uma comunidade online. Então a gente recrutava as pessoas offline, ia a campo, e convidava as pessoas para se logarem e entrarem numa plataforma. Eu brinco que era como se fosse um grupo fechado do Facebook em prol da pesquisa. Então, elas ganhavam uma remuneração e elas ficavam ali 3 meses, 4 meses, 6 meses num contato constante com a gente, né? Tendo um relacionamento. A gente tinha um gestor de comunidade, né? O que virou depois... E essa comunidade é em qual plataforma? Na época, nem sei se existe ainda, era uma plataforma chamada Ning. Que era uma plataforma para rede social, né? Eu brinco que a gente deveria ter criado uma rede social, né? Estaria em outro lugar hoje, né? Pode ser. Provavelmente. Mas era uma plataforma chamada Ning, nem sei se existe ainda, que era a cara do Facebook, assim, muito, né, essa coisa de membros e tal, e meio pré-pronta, assim, um software. A gente pagava lá uma mensalidade, era um software, acho que americano. E aí a gente fez isso por alguns anos. Então, no primeiro ano, ela era um departamento de pesquisa online, um braço de pesquisa online da Box, né? Então, a gente tem a imersão, a gente vai a campo, que era, né, o mapeamento de tendências, que era a grande pegada e o diferencial da Box. Mas a gente começou a gente também tem uma unidade de pesquisa digital, que a gente põe as pessoas dentro dessa comunidade. Depois isso virou grupos. A gente começou a fazer grupos no Skype, né? Então, dizia, não precisa ir para Salvador para fazer um grupo em Salvador ou ir para Porto Alegre. Você pode colocar as mesmas pessoas dentro de uma mesma, né, conversa, de uma maneira online. E aí a gente foi abrindo para além dessa plataforma, né? Então foi os nossos primeiros anos, assim, né? E aí a gente se inscreveu, né? A gente estava falando antes sobre Cannes, né? Aqui antes de começar, a gente se inscreveu. Então o nosso primeiro cliente, o primeiro grande cliente foi PepsiCo. A gente começou com Ruffles, depois a gente foi indo para outras marcas, né? Da Elma Chips, depois para bebidas. E com Ruffles a gente levou um case, então a gente começou fazendo uma coisa muito de teste de produto. A gente mandava para casa das pessoas
novos sabores, as pessoas tinham que abrir e comentar nessa plataforma online. Depois a gente pré-testou campanha junto com a Almap, né, que era a agência na época. Depois pós-testou, então foi um projeto de 8 meses, assim, com os consumidores online, em tempo real. E aí a gente, junto com a PepsiCo, levou e escreveu esse case de uma metodologia de pesquisa online, digital, em 2007, no ESOMAR, que é um grande, eu digo que é o Cannes da pesquisa, né? Que foi no Marrocos, em Marrakech. E hoje em dia tem o ESOMAR Digital, né? Na época não tinha, assim, era um grande congresso de pesquisa que as pessoas levavam, as melhores práticas, os cases. E no ESOMAR daquele ano, com esse case, junto com a PepsiCo, a gente ganhou a metodologia mais inovadora. Olha, a gente ganhou esse título, assim, né? Depois, uns 2, 3 anos depois, até o pessoal lá, o board do ESOMAR, falou: agora a gente criou o ESOMAR digital, né? Em função dos cases que vieram, mas a gente ganhou esse badge ali de metodologia mais inovadora daquele ano. E nesse momento a TOC já existia? Então, foi nesse não, era Box, mas foi nesse momento, foi através desse prêmio, dessa ida lá para o Marrocos, né? Porque era um concurso ali, uma premiação global, né? Então foi voltando dali que a gente falou: gente, isso aqui realmente, né, tem um business. Vamos fazer uma spin-off, vamos tirar isso. E aí, a partir dessa volta desse prêmio do ESOMAR, é que a gente cai a ficha assim: putz, vamos criar um CNPJ, vamos separar, vamos apartar esse business. Acho que tem um caminho por aqui. E aí essa história, né, estamos aí na Talk até hoje, 20 né? anos, que legal. 20 anos. Agora, obviamente, hoje em dia todo mundo usa, naquele momento não era todo mundo que usava, então talvez vocês tenham muito mais elementos para investigar nesse momento que a gente está agora. Mas tem alguma diferença fundamental? Em algum momento vocês falam: putz, não, esse tipo de pesquisa a gente não deveria fazer com metodologias digitais, deveria ser totalmente presencial ou não? Você acha que absolutamente tudo pode ser feito? Não, tem. Eu acho que assim, durante um bom tempo, assim, até um pouco da nossa história ali societária, né? Então a Talk vai vir um CNPJ, cria esse nome, mas a gente continuava todo mundo sócio, né? E por um bom tempo a gente se posicionou muito claro no mercado que a Box era uma empresa de tendências offline, vamos dizer assim, que ia a campo, imersiva, e a Talk era 100% digital, né? Quando a gente separa essa sociedade, né? Enfim, cada um vai para um caminho, a gente então agora a gente também pode, e aí a gente começou a colocar um pé um pouco para entender, será que a gente é só digital? Será que a gente só precisa? Isso antes de pandemia ainda, né? Antes de a gente ter essa virada aí de comportamento mesmo. E até hoje a gente tem muito isso de entender qual é o briefing, qual é o objetivo da pesquisa, qual é a demanda, qual é a dor do cliente. E aí tem metodologias que elas pedem uma experiência mais imersiva, né? Quero entender a relação da mulher, né, com o seu cuidado pessoal, né? Então, a gente, muito para marcas de cosmético e beleza, eu quero entender, eu quero entender a relação íntima da mulher com o seu autocuidado, quero ir lá no seu espelho, no banheiro, ver os produtos que ela tem. Às vezes, né, precisa de uma experiência de viver mesmo, de uma imersão. Às vezes tem exemplos até que não é só dentro de casa, mas um pouco tempo atrás a gente fez um projeto para Uber Moto, para entender toda a jornada, né? Uber Moto é táxi, né? Sim. Pegar moto táxi, né? Aqui em São Paulo não tem, mas, né, a gente fez até um projeto que era México e outros países da América Latina e as cidades que tem no Brasil. E a demanda era essa: quero entender toda essa jornada, toda essa experiência. A gente começou a desenhar as metodologias. Como é que vai ser? Vamos entrevistar as pessoas, os motoqueiros, os motoristas, as motos, vamos entrevistar os caroneiros, né, o passageiro. Não, vamos pegar, né? Daí a gente, né, nosso campo ia lá e vamos pegar o mototáxi, vamos fazer o aplicativo, vamos ficar na chuva esperando, o perrengue, o cara tem capacete, não tem capacete, né? Tinha uns que tem a touquinha para tu proteger, para tu usar o capacete, sabe aquelas touquinha, né, meio médica assim. Não, pode pôr essa touquinha, porque esse capacete é usado em várias cabeças, né? Então a gente vai entendendo a metodologia de acordo com o objetivo do estudo, assim, né? Claro que hoje, pós-pandemia, 90% dos projetos acaba indo para online e ele resolve muita coisa. Mas quando tem uma demanda ali mais específica, de vivência mesmo, uma experiência mais vivida, e a gente leva os clientes junto, né? Então, esse do mototáxi, vamos juntos. Turma da Uber, vamos subir nas garupas aqui para viver, assim, né? Então, muito legal, a gente provoca muitos clientes, a gente fala muito isso, né? Do consumidor no centro, parece meio piegas, mas a gente fica provocando, cara, se você quer, o teu consumidor é classe baixa, classe C, classe D, do interior do Nordeste, é para lá que nós vamos, tu vai comigo, né? Você vai junto.
Então, a gente faz, né, não tem essa divisão aí do digital e do offline, é de acordo com o projeto mesmo. Bem legal. É. Deixa eu te perguntar uma coisa. O estudo que vocês lançaram recentemente é Inteligência Artificial na Vida Real. Sim. Conta um pouquinho, qual foi o insight que mais te surpreendeu? O que você achou que você ia ver ali que você... Eu acho que, assim, esse estudo, a gente fez ele 2 ondas, né? A gente pretende continuar fazendo como uma espécie de tracking, assim, do Brasil, né? Então, Para a gente... ver a evolução, para ver a evolução, para ver como é que muda esse comportamento. Então, ele é um estudo que aconteceu primeiro em 2004, aí a gente fez ano passado 2005 e vamos fazer esse ano. Então, 2004? 24. 2024, Tá. 25 e vamos continuar. E a gente fez ele bem no início. A primeira vez que a gente teve, né? Por que a gente decidiu fazer era 24 ali. A OpenAI chegou no final de 23, né? O ChatGPT chegou na nossa vida, acho que foi novembro de 2023. E que começou a dar essa democratização, vamos chamar assim, né? Do uso da IA. E a gente começou a estudar, começou a receber muita... vocês estão usando IA na pesquisa? Né? IA no mercado corporativo, que a gente circula, todo mundo, não. A gente precisa, né, usar IA performance, vai perder emprego, não vai perder emprego, mas muito nesse lugar desse mindset, né, de corporações, assim, como é que a IA estava mudando, impactando, dando medo, curiosidade na vida dessas pessoas ali, final de 23 e 24. E a gente, nesse lugar de estudar comportamentos, pessoas, né, que eu brinco, pessoas comuns, são os consumidores das marcas que a gente trabalha, a gente falou, mas... E aí eu sempre falo isso, né, e a Dona Maria lá da Zona Leste? O que a IA tá mudando na vida dela, né? Ou ela tá mudando, ela nem tá chamando de IA, às vezes, né? Sim. Chama a Alexa, chama o próprio algoritmo lá das redes sociais, nem sabe que tem uma IA ali meio que moldando os comportamentos de consumo, de lifestyle, sem ela perceber. Como é que isso tá acontecendo, né? Então, a gente foi meio provocada a fazer um estudo nesse sentido, né? A gente já esperava, né? Tu perguntou o que nos surpreendeu, assim, mas o que nos assustou muito, eu acho, até porque a gente já tem 2 ondas e é comparativo, e os 2 estudos estão, né, disponíveis ali para download, é essa questão, né, do nível relacional, que a gente chama, né? Das pessoas se relacionarem como se existisse realmente um ser do outro lado, e de um lugar bem preocupante, né? Desse relacionamento como um amigo, um conselheiro, um psicólogo... Enfim, incorporando o Joaquim Phoenix. Incorporando total, assim, né? E aí tem várias histórias, né? Que assim, de novo, como mãe, né? Um pouco assusta, assim. Então tem um dado ali na nossa pesquisa, né? Que acho que 28, quase 30% das pessoas afirmam que só tem um amigo. Então a gente, né? Num guarda-chuva maior, por cima de tudo isso, a gente está vivendo, né? A ONU está olhando para isso, né? A gente está vivendo a crise, uma pandemia de solidão. Sim. Né? As pessoas cada vez mais hiperconectadas, mas cada vez mais solitárias, mais encapsuladas nas suas bolhas, nas suas casas. E aí uma IA vem para conversar contigo, né? De uma maneira disponível, 24 horas por dia, te colocando, né, para cima, né? E isso crescendo. Então, assim, 28% das pessoas falam que só tem um amigo. E mais da metade na pesquisa... E esse um amigo é um amigo real, humano. É, um amigo humano, né? Quantos amigos você tem, né? A pergunta era amigo humano, assim, um amigo, né? Um ou nenhum, muitas vezes, assim. Então, assim, é essa solidão, né? E isso no Brasil inteiro, né? A gente fez uma pesquisa quantitativa no Brasil inteiro. E um outro dado que mais da metade das pessoas nessa pesquisa falam que pedem conselhos para IA. Isso de 24 a 25 foi um salto... Vários tipos de conselhos, amorosos, vários tipos de conselhos. Amoroso, relacionamento, como lidar com o chefe, como é que eu falo, né, para conversar com o chefe. Então, assim, tem vários exemplos que eu acho que é legal, assim, dá para ilustrar. Tem um menino que conta, assim, acho que foi na primeira, em 24, não me lembro, 25, mas ele fala assim, tô umas 3 semanas ensaiando como terminar o namoro com a minha namorada. E pedindo pro GPT ajudar. E os meus amigos não aguentam mais. Ele olha pra mim, fulano, você vem de novo com esse papo? Você ainda não acabou, né? Não terminou? Cara, não aguento mais você pedir esse conselho. E ele vai, o GPT, ele não me julga, né? Vamos lá, ele não fala assim de novo, né? Ele vai, aí eu vou conversando, ele vai se tornando esse melhor amigo, que não me julga, que me ajuda, vai me encorajando, né? Então... E aí a gente fala um pouco dessa linguagem, né? Tipo, ele vira meu melhor amigo. Então eles usam esse lugar de linguagem. E a história do conversacional ali, de um chat, né? É fácil, realmente. Disponível o tempo todo. Disponível o tempo todo, né? Incansável. Incansável. Né? Não dorme.
Se eu acordar às 3 da manhã e falar, posso de novo te pedir uma dica de como acabar o namoro, ele vai te dar. E né? que tem, teoricamente, repertório para discutir qualquer coisa contigo. Qualquer coisa. Talvez tenha um amigo que não vai se sentir confortável para dar conselhos Quer dizer, amorosos, cara, isso mas não, vai né? falar vai falar sobre futebol com ele. Exato. A IA vai falar sobre todos os temas. Vai falar, mas esse é o perigo, né? Porque assim, falar de futebol, né, algumas coisas mais ali, né, rotineiras, tudo bem, mas quando ele entra nesse lugar mais emocional, psicológico, né? Então, assim, conselho de psicologia, todo mundo preocupado, assim, de começar a realmente tomar decisões ou ir num lugar mais emocional, mais sensível, mais delicado, às vezes até uma pessoa que está em depressão também pede conselho e vai tomar decisões a partir dessa conversa, né? Então, esse é o nosso ponto, assim, nossa, para onde estamos indo, né? Então, essa pesquisa, ela nos trouxe... E aí a gente acabou teve uma repercussão muito grande no nosso estudo pela imprensa por causa de dados, né, como esse, assim, dessas relações humanas, né? E tem muito a ver com a linguagem, ou com essa facilidade de falar, né, tem um ser do outro lado, ele fala comigo, ele conversa comigo, mas assim, a gente... É matemático ali, é uma programação, né? Aí a gente entra um pouco nessa nossa crise, assim, que tem estudiosos, né, da IA que falam, não tem que chamar de inteligência artificial. Não é uma inteligência, né? É uma computação, né, um algoritmo computacional, são dados combinados matematicamente, mas de inteligência e de humano ali não tem nada, né? Então, se tem uma pandemia da solidão, isso só tende a crescer. É difícil entender que a tecnologia, pelo menos essa frente da tecnologia, vai ter uma guinada para outro lugar e que a humanidade vai começar a se conectar mais por conta disso. Então, a gente tem um pouco de dúvida, e eu te diria que a gente até tem uma missão, assim, fazendo esse estudo, a gente vai continuar fazendo, mas é uma preocupação. A gente até vai lançar um estudo esse ano, assim, que é um sindicalizado, que a gente chama, né, a gente tem um tema e as marcas entram, que se interessam por esse tema, para ter os insights exclusivos, que se chama o futuro das conexões humanas. Justamente para responder essa tua pergunta, assim, será que, né, para onde vai tudo isso? Assim, essa foi a nossa inquietação, cara, a que ponto isso vai chegar, né? Vamos cada vez se isolar mais e só conversar com as IAs, e aí, de novo, né, como mãe, as próximas gerações, como é que a gente bloqueia e dá uma mínima freada nisso? Então, a gente está começando a ver e estudar, e eu acho que tem marcas, né, então, que eu acho que, por exemplo, Vivo, né, eu admiro demais o caminho de comunicação que a Vivo tem seguido nos últimos anos, assim, tinha tudo para ser uma vilã nesse lugar de todo mundo aqui, né, cabeça, problemas de cervical, e ela foi para um outro caminho, ela foi nesse caminho, né, com Denise Fraga, da conexão real, do olho no olho, de proporcionar essas conexões. Então, eu acho que as marcas podem, sim, nos ajudar a trazer um pouco essa consciência através dessas ferramentas de comunicação, de serviço, de ativação, de experiência. E a gente, como pesquisadoras, tem um pouco dessa, quase uma responsabilidade de trazer à tona, né, as coisas boas, ruins da IA e botar uma luz, gente, vamos entender como sociedade o que queremos, ou pelo menos como Brasil, né, para onde estamos indo. Então, assim, eu ouço muito falar, a gente estava falando do South by Southwest ano passado, esse foi o tema, né, da conexão social, o quanto era importante, o quanto a gente o futuro ainda é humano, né? Acreditamos nisso, assim, e vamos preservar essa... Gostaríamos ainda né? Sou esperançosa, ainda acredito, né, enquanto estivermos aqui na Terra, mas que futuro humano queremos para nós, para os nossos filhos, né? Mas a gente acredita muito ainda nesse caminho. E aí, no nosso lugar de pesquisa, vamos trazer dados, vamos trazer assunto para essa pauta para gerar essa discussão, assim, né? Tina, quando você faz esse tipo de estudo sindicalizado, você falou, isso. As marcas não têm influência no resultado do estudo. Não, elas têm acesso ao resultado de uma maneira exclusiva, né? Então a gente tem um cuidado de que marcas, né, não podem ser marcas concorrentes do mesmo segmento. Então é uma marca de cerveja, uma montadora, né, uma marca de beleza, enfim. E aí cada marca tem acesso ao relatório, né? Uma pesquisa super densa, quali, quant, conversa com especialistas, e a gente faz uma entrega exclusiva, sigilosa, para cada uma dessas marcas que entraram nesse pool, né? Nesse rateio, digamos assim. Acho que minha pergunta vai na linha do... Você falou da Vivo, e a Vivo tem muita coragem de trazer temas que, teoricamente, iriam ferir o seu negócio. Né? E eles mostram, assim como a Heineken já fez outrora também, de falar beba menos. Isso. Quando você coloca um estudo na rua que, de repente, traz informações, não necessariamente que enriquecem o business daquele cliente, como que é essa relação
Quanto que eles tentam influenciar ou colocar num ângulo diferente, enquanto tem coragem, de fato, de abraçar aquilo? Eu acho que esse é o futuro da diferenciação dessas marcas, assim, né? De novo, a Vivo, assim, ela tinha tudo para não pegar esse tema, mas foi um ato de coragem. E eu acho que eu costumo falar assim, é um jeito de ver a marca beyond business, assim, né? Ou beyond product mesmo, assim, que é qual é o meu propósito enquanto empresa, né? E de novo, acho que as marcas, ela tem um poder de movimentação de massa, né? De qualquer ponteiro ali que ela mexe, ela pode influenciar comportamentos pro bem e pro mal. Então, acho que marcas realmente que entram num estudo que nem esse, ela já está fazendo um ato de coragem. Cara, eu não quero só vender cerveja ou só vender celular, eu preciso entender meu papel na sociedade, no mundo. Então, assim, é corajoso. E eu acho que tem que ter uma senioridade para interpretar esses dados, que é isso. O que eu uso daqui que não vá ser um tiro no pé, mas sempre tem, né? Muito caminho para seguir e a marca vai se diferenciar. Né? Com isso que no fim do dia, claro, quer vender mais, o negócio tem que dar lucro, mas é como que tu entrega, que história você conta, né? Que eu acho que no fundo é sobre narrativa. Então, como é que eu me conecto emocionalmente com o meu consumidor, com o meu mercado, com o Brasil, no caso, eu acho que através de atos de coragem como esses, assim, né? Interessante. Esse estudo de conexões humanas, quais são as hipóteses que vocês estão testando nele? Olha, eu não te diria hipóteses, mas eu te diria alguns indícios e highlights que a gente viu tanto no projeto de IA, na vida real, quanto de um outro sindicalizado que a gente fez no ano passado, também entraram 6 marcas, que a gente chamou de Imaginários Brasileiros, que era para entender, né, toda essa diversidade do Brasil e muito se fala sobre isso, mas o quanto a gente ainda tem uma visão, né, de Brasil muito... Estereotipada, visão, a gente fala sudestina, apesar de eu ser gaúcha, mas assim, como é que é a vida de um brasileiro a partir da lente, né, de grandes centros. E tanto na IA, então a primeira preocupação da IA é essa epidemia de solidão, as pessoas pedindo conselho para uma IA, para onde estamos indo, primeiro alerta. E segundo, a gente entendendo, né, quando a gente vai para o Brasil profundo, assim, que existem outras formas de viver, existem outros ritmos, né, existem outras... Né? Então, essa loucura acelerada, hiperconectada, existe, está aí, tem dados alarmantes, absurdos, assustadores, mas também existem outros Brasis, outros jeitos de viver. Né? Então, eu mesmo, esses dias eu falei, nossa, é exatamente o que apareceu no relatório, né, de Brasilidade lá. Eu estava na minha cidade natal, que se chama São Leopoldo, que fica a 30 quilômetros de Porto Alegre, gente, não é interior, meia hora de Porto Alegre. E aí passei lá as férias agora, janeiro, né, férias escolares, e uma amiga de infância, que é, né, de escola, que é minha amiga até hoje, que trabalha, tem uma vida ocupada como a minha, talvez não tanto, porque é isso, é outro ritmo. E num dia de semana, eu lá, trabalhando online, na casa da minha mãe, com a minha filha, e a minha amiga, Tina, vamos jantar? Vem jantar aqui em casa. Ela tem um filho da idade da minha filha. Vamos. Aí eu perguntei, que horas? Ah, pode vir umas 5h30, 6 horas. Gente, numa terça... Como que em São Paulo tu vai jantar na casa de uma amiga que também trabalha às 5h30, 6 horas? Sabe quando tu lê 2 vezes a mensagem? Não. Você nem entrou na última reunião. Não, tem muito ainda, tem muito chão, né? Pra eu pensar na hora do jantar. E ela, assim, né, já tava em casa, não trabalha totalmente remoto, que nem eu, trabalha, né, no escritório, mas 5h30, 6 ela já tá em casa pronta para receber uma amiga para jantar. Então, assim, a meia hora de Porto Alegre. Tu imagina no interior do Maranhão, no interior de Santa Catarina. Então, assim, entendendo epidemia da solidão, ninguém se conecta, por outro lado, uns ritmos diferentes, um jeito de levar a vida diferente. Então, assim, que a gente falou, putz, para onde vamos? Vamos se apegar nesses exemplos, né? E o Brasil, gigante, vamos aprender com essas pessoas que estão mais conectadas com a natureza, que estão, né, deixando o celular. E a gente começou a ver várias iniciativas fora do Brasil, no Brasil, né, The Offline Club, que é um clube aí, né, que já está bombando no mundo inteiro, que as pessoas têm que se encontram e deixam o celular, que nem foi aqui nas escolas, tem que deixar o celular num armário, deixa ali antes de entrar no bar para conversar, para forçar. Então a gente tem uma esperança de que esses movimentos ganhem uma força maior, e as marcas, de novo, por isso que a gente fez esse estudo sindicalizado, ó, marcas, venham apoiar esse estudo, vamos fazer junto, porque aí a gente pode fazer ações que provoquem uma mudança comportamental e que não vá todo mundo... Sim. Quase num automatismo, assim, todo mundo automático, tá? Vamos aqui, scroll, IA, né? Sem pensar muito. Sempre tem algum movimento muito forte, tem alguns contra-movimentos. Exato. Né? E geralmente fala de geração para geração, né? O hippies foi isso, né? Sempre assim, o pai é careta, daí o hippie vem, daí o filho do hippie já, né? Que é sempre a geração seguinte, é meio contra a cultura. Então, não sei se minha filha de 11 anos
vai ser mais ou menos, né, adepta a IA e tecnológica, vai ser inevitável, não tem como evitar. Por isso que é tão difícil criar filho, né? Porque a gente tenta passar os valores que são importantes pra gente, não sabendo quais são os valores da próxima geração. Como é que ela vai ler, em que contexto ela vai estar, né? Mas então a gente tem um pouco dessa esperança e de trazer, através de pesquisa e dados, um pouco dessa possibilidade de dar luz e trazer pelo menos essa discussão, né? Agora, você acha que tem algum uso da inteligência artificial que é de fato benéfica para as relações humanas? Eu acho que sim, né? A gente tem, assim, essa semana se falou muito, né? Enfim, dos agentes, né? Criando a sua rede social e tal, mas eu acho que a história de a gente conseguir ter mais tempo, né? Dos agentes trabalharem de verdade. Eu tô nessa pauta pessoal, assim, cara, eu preciso estudar, dominar os agentes para eles fazerem as coisas que são burocráticas, que são operacionais, para eu ter mais tempo para relações humanas, né? Para estar com a minha família, para estar com meu filho, com amigos, para ir jantar às 5h30, 6 horas, Sim. né? E deixa alguém lá mandando os e-mails, marcando as reuniões, né? Deixa uma IA, alguém, né? Entre aspas. Então, só que, claro, eu acho que a gente vive, de novo, por esse olhar mais sudeste, né? Nessa vida frenética que a gente anda, não vou criar um monte de agente para eu trabalhar mais, e aí vou me ocupar. Esse eu acho que é o grande desafio, né? Como é que a gente realmente aproveita o tempo livre para reservar espaço para o que nos torna, de fato, humanos. Sim. Não nos tornar uma réplica de uma máquina ali mais produtiva, mais, né? Então, assim, realmente voltar para o essencial do que é humano, do que é importante para nós como seres humanos, né? Porque é isso, eu acho que essa coisa da conexão social. No South by Southwest, né, do ano passado, tem uma autora, Casley Killam, ela falava isso, que ela abriu o South by Southwest, e foi a palestra, né, a gente sempre fala que a palestra de abertura, ela meio que dá o tom, né, do evento, e ela falava, gente, são 4 coisas para você viver muito e viver bem, né, a tal da longevidade que todo mundo quer, dormir bem, tudo que a gente já sabe, né, que o médico sempre te fala, dormir bem, se alimentar bem, ter um bom sono, né, não, dormir bem, se alimentar bem, exercício físico e vida social, né? Você não pode, então, assim, é sobre isso que a gente está falando. Por isso que eu falo, o futuro é humano, porque o ser humano é um ser social. Social de verdade, né? De verdade, não né, através da tela, né? Os velhinhos num vilarejo na Itália, que ficam... As Blue Zones, né? É isso, né? As Blue Zones que são estudadas na Itália, Japão, sempre tem a vida social, a vida em comunidade, né? Então, faz muita diferença. É muito. E eu adoro. Tem um provérbio africano que eu acho maravilhoso, que fala, não importa a pergunta, a resposta sempre será a comunidade. Eu acho assim, isso faz todo sentido. Um mantra para tudo, assim, na tua vida, né? Agora, uma coisa que me veio aqui, não sei se já foi pesquisado ou se vocês já pesquisaram algo a respeito, que conforme isso aí envelhecendo, vai ficando mais difícil fazer novos amigos. Faz sentido isso ou é só percepção minha? Não, assim? faz super sentido. Eu costumo dizer assim, eu tenho essa crise no casal, assim, né? Que meu marido, ele é mais... Eu sou bem social, expansiva e tal. E o meu marido, assim, ele até vai bem, né? Mas assim, não é ele que vai dizer, vamos fazer um churrasco aqui em casa. Não é ele que vai ter a ideia. Vamos fazer uma viagem, uma turma, não sei o quê. Sou sempre eu que tem que puxar, né? E eu falo pra ele, assim... que eu não quero envelhecer como os meus pais, né? Porque eu vejo assim, minha mãe ficou recentemente viúva, meu pai faleceu. Meus sentimentos. Meu pai, obrigado. Meu pai era um filósofo, um ermitão, né? E a minha mãe se moldou muito ao modo de vida dele e era suficiente, os dois ali. Só que aí agora ele faleceu, ela tem 83 anos, tá super bem, de cabeça, mas ela não tem nenhuma amiga. Isolada, né? E aí eu brinco com meu marido, eu falo assim, que nem tu falou, né, de exercer isso na velhice, eu falo, que pra mim, essa vida social, isso é um treino, é que nem musculação, assim, você tem que alimentar, você tem que treinar esse músculo, e aí depois de velha, tudo é mais difícil, né? Vai pedir uma senhora de 70, 80 anos fazer musculação se ela não fez a vida inteira. Pois é. Aprender a nadar se ela nunca nadou, né? Andar de bicicleta. Então, assim, eu acho que a vida social... Então, eu falo muito isso pro meu marido, assim, é treino. Por agora, a nossa vida tá ativa, tu não sente falta, mas quando a gente ficar, né, mais sozinho, né, o trabalho diminui, a filha já não tá mais nem aí, tá em outro lugar, o que nos sobra, né? Ou a tua companhia tem que ser muito boa, né? Pra gente se auto-aguentar ali, né? Durante muito tempo. É verdade. Mas eu acho que ele é um treino que eu recebo, assim, por exemplo, a situação da minha mãe hoje, com 83 anos, viúva, com poucos amigos, apesar de eu olhar e falar, putz, que pena, né? Que ela construiu essa jornada, mas eu vejo como um presente de que eu, aos 50, tô olhando ela de uma maneira, assim...
reflita do jeito que você não quer. Tendo a chance de refletir. Tô tendo a chance de, que é a história da geração, né? De evoluir, assim. Não quero repetir esse padrão, assim. Então, a gente, eu acho que precisa ser treinado, mas é consciente, porque é isso, na vida é louca. Você chega numa sexta-feira, você mais quer ficar em casa, né? Você tá exausto, mas é um esforço importante pra gente treinar, né? E coletivamente, assim, se ajudar enquanto comunidade, né? Claro. Sim, tem que ficar pensando nessas coisas, que de fato a gente vai vivendo e nem sempre é consciente. Meio que no automático, disso, né? Quando você vê, passou o final de semana, quando você vê, você entrou de novo num outro ciclo, na outra semana, né? Tina, esse estudo de brasilidades aí, além da questão dos ritmos que você já colocou, o que mais você descobriu de interessante que você não imaginava? Eu acho que tem, assim, poucas coisas que eu posso trazer, porque ele é super exclusivo para as marcas, claro, né? Então eu não claro. posso abrir muito, assim, mas eu acho que tem uma coisa pra gente, assim, que eu acho que todo mundo fala dos estereótipos e tal, mas eu acho que já tá aparecendo um pouco sobre isso, mas eu acho que, de repente, me dá a sensação de que o Brasil tá acordando para ver os outros Brasis, assim, né? De fato, a gente, por muito tempo, acho que a gente teve, e aí falo nesse lugar de gaúcha, meio paulistana, assim, sudestina, de um preconceito, talvez para norte, nordeste, de olhar, né, de um jeito, né, diferente ou até superior. E eu acho que de repente a gente está entendendo da onde, né, se tu começa a entender, putz, da onde vem de fato a tua identidade brasileira, a tua raiz, a tua culinária, a música. Tem muita coisa que vem de um Brasil que não é o nosso do Sudeste, né? Sim. E que a gente herda. Esses dias eu vi um podcast do João Vicente e do... como é que é o nome dele? Do Gregório. Do Vivier. E eu acho que tem um podcast que ele fala de sudestinar, né? Não sei se tu viu esse. Eu acho que o Gregório fala que ele tem uma amiga que pergunta, você já comeu cocada? Uma amiga baiana, você já comeu cocada? E ele, como? Claro que eu comi cocada. Daí a brincadeira era de subestimar. Você tá me sudestinando? Que eu sou do Sudeste, que eu não conheço a cocada? Não, depende da cocada, porque a cocada, minha raiz mesmo aqui da Bahia, é muito diferente disso que vocês comem aqui. Então, eu acho que tem uma coisa de a gente realmente começar quase ir para um lugar mais humilde, né? De entender, cara, do que eu faço parte, de onde eu vim, né? Tudo bem que eu sou gaúcha, de origem 100% alemã ali, mas, assim, é a minha identidade enquanto nação, né? Então, Sim. assim, eu acho que é um olhar para esse Brasil mais profundo, que todo mundo fala, mas que a gente sempre olhou, mas... vamos olhar para o Brasil profundo, mas eu olhava sempre nessa superficialidade. Assim, eu acho que as marcas estão começando a acordar, eu acho que é importante. A questão dos influenciadores, né, que a gente estava falando, esse universo todo de influenciadores, creators, acho que as marcas também têm uma coisa de entender os micro-influenciadores, né? Quem que é um influenciador lá do interior da Paraíba, que está fazendo uma história lá, que fala uma língua que só eles entendem, as gírias que são de lá, então a gente entender de como chegar, né? Então eu acho que tem alguns caminhos que a gente aprendeu, assim, que caiu um pouco, né? Centro-Oeste, né? Essa loucura, né? Desse estilo de vida, né? Herdado do agro, né? Que, enfim, só vem crescendo. Nem todo mundo é fazendeiro, mas é um estilo de vida, um jeito de encarar a vida, de viver, de ter prazer, música, né? Então, música sertaneja, né? Acho que tem muita coisa ali que a gente... Nesse estudo a gente olhou, gente, isso é muito maior do que a gente imagina, né? E será que tem essa... Assim, são muitos tons, muitas nuances, muitas cores, muitos ritmos. Será que o tamanho de tudo isso dá até... Vou tentar colocar uma forma mais simples. Assim, quando eu chego no estacionamento, tem muitas vagas, eu não sei onde estacionar. Eu tenho uma vaga, mais fácil, estou até aliviado. Será que o nosso distanciamento de tudo isso é porque tem tantas possibilidades que dá até é meio overwhelming, não queria usar a palavra em inglês, mas o Brasil é tão rico que fica mais simples a gente colocar na nossa caixinha algumas caixinhas. Isso daqui é mais ou menos isso daqui é mais ou menos aquilo. Eu não sei se é porque que tem muita diversidade, assim, muita amplitude. Eu usaria dizer que é mais por uma arrogância mesmo, assim, um egocentrismo, assim, sabe? Tipo, é o meu mundo. O meu mais importante. É um pouco desse negócio do jantar às 5h30, 6 horas, assim. Não vou negar, por uns minutos, eu pensei, tá louca?
da onde jantar às 5h30? É uma arrogância minha, que só o meu jeito, né? A minha lente de olhar o mundo e jantar às 8, 9 é o que tá certo. E talvez a gente fique com esse lance de, tipo, Norte e Nordeste, vou desfrutar quando eu estiver de férias, mas não viver aquilo de fato. Né? Exato. É uma coisa meio observar, mas não se envolver tanto. Exato. Então todo mundo fala, né? Eu vou pro Nordeste nas férias, aí lá é outro ritmo. Então não, lá outro ritmo é o tempo inteiro, é outro estilo de vida. O que eu aprendo com isso? Mas aí, claro, é um desafio para as marcas, né? Que a gente falou do estacionamento. Como é que as marcas entram numa identidade cultural de cada território brasileiro, né? Então, assim, tem que ter uma linguagem mais unificada, brasileira, mas, assim, como é que eu converso com cada uma dessas particularidades culturais, assim, né? Então, isso é bem desafiador. Super. Dependendo do segmento, né? Uma marca de moda, né? Como é que trabalha, né? Essa coisa de coleção outono e inverno. Tem inverno no Nordeste. Existe essa palavra, né? Que é inverno, né? Outono, inverno, verão. Não, Nordeste, Norte é sempre verão, né? É um pouco mais frio, um pouco mais úmido, chove mais, né? A gente viu muito essa coisa das águas, né? As águas, elas fazem parte da vida do Brasil, assim, né? Seja rio, seja chuva, seja mar, seja cachoeira. As águas, elas permeiam muito a cultura e o jeito de viver, né, do Brasil geral, assim. São Paulo não dá água quando chove, quando inunda, né? Mas, São Paulo tem se relacionado bastante com as chuvas e os alagamentos. Rio Grande do Sul também, né? Infelizmente, mas assim, é uma relação que a gente não tem no dia a dia, né? Vou lá, tá quente, vou lá tomar um banho de rio rapidinho e já volto, né? E, Tina, se você quiser não citar nomes de marcas, mas tem algumas marcas que conseguem se conectar mais ao espírito do tempo e atacar algumas coisas e se relacionar de forma genuína com aquilo que é importante naquele momento. E lógico que são essas marcas que são impulsionadas por um sucesso comercial, cultural e que perduram por mais tempo. Quais são as marcas que você acha que estão se relacionando bem com isso, conseguindo se inserir de forma não imposta na vida das pessoas, seja aqui no Brasil, seja fora, fica à vontade para extrapolar. Putz, difícil, né? Eu vou voltar de novo, eu acho que, assim, admiro muito esse caminho da Vivo, mas eu acho que tem uma coisa dessa marca, ela não ser míope só no seu business, assim, né? Então tem esse desafio de ela realmente entender o zeitgeist, né? O espírito do tempo, o que está acontecendo, assim. Então é um olhar um pouco mais de comportamento mesmo e de sociedade. Então eu acho que eu acho que o Boticário faz um bom trabalho, né? Eu acho que ele consegue fazer tanto, e aí eu acho que é isso, né? Eu acho que o desafio da marca, ele não passa só, a gente fala muito aqui, né? Marketing, comunicação, linguagem, storytelling, mas assim, é realmente essa experiência 360, né? Então, assim, tu vê uma campanha do Boticário que fala de temas sensíveis, a última do Natal, né? Do bullying, como é que era? Acho que o bullying começa dentro de casa, assim, que foi super impactante, assim, mas passa por experiência em loja, passa por produto, né? É uma experiência completa, assim, né? Então, pensando em Brasil, acho que a Vivo, de novo, esse exemplo que eu dei, o Boticário tem esse caminho muito legal. O Riachuelo fez uma história, daí voltando em brasilidades, assim, muito legal, né? De entender, apoiou a Rebeca nas Olimpíadas, né? Um pouco dessa coisa fora do país do futebol, de acompanhar um pouco, né? E trazer um pouco a sua raiz, né? Essa coisa também da Riachuelo, do Nordeste. Eu acho que tem uma coisa que não é só uma mensagem de comunicação, né? Acho que tem um propósito por trás ali, que, na minha visão, muito bem feito, muito bem estruturado, assim, né? Enfim, pensando alguns, assim, primeiro momento. Tina, a gente... acho que tem várias coisas dos estudos que são muito interessantes. Mas você falou aí desse modelo de negócio de marcas poderem colaborar ou patrocinar um tipo de estudo. Para marcas que têm interesse em fazer isso, lógico, você tem todo o seu esforço comercial, mas lógico, quem tem marcas assistindo a gente, alguma marca que se interesse assim, por esse tipo de projeto, como pode chegar até você? Pode, não sei se bota aqui embaixo, como é que funciona, né? Põe aqui embaixo meu telefone, meu e-mail, né? Tem o nosso site. Mídias sociais. Mídias sociais, então LinkedIn, né? Talk Inc. é nosso nome oficial, mas acho que a gente pode botar ali depois, não sei se dá para colocar, mas assim, pode, enfim, falar direto comigo, com o time, para a gente conversar. E quais são os estudos que ainda estão disponíveis para... Então, nesse ano em especial, né, a gente está muito empolgadas, eu e a Carla, né, minha sócia, nesse formato de sindicalizado, para dar vazão, né, a essa leitura, né,
do zeitgeist, desses temas mais sociais. Então, a gente fez um mapa ali do que a gente quer fazer. Então, o futuro das conexões humanas, que a gente vai lançar, já está em campo, a gente está entrando na fase quant, ainda tem uma vaga, se alguma marca estiver interessada, né? Então corre, porque ainda temos uma vaga. E a gente lança o estudo, a entrega é no início de abril. Tá. E esse tem uma coisa diferente do que a gente fez do Imaginários Brasileiros, que a gente vai estar combinando com as marcas que já entraram com a gente tem 4 marcas que já entraram, que como é um pouco que eu falei, né, que é uma missão de a gente mudar esse comportamento, dessa conexão real, humana, a gente está combinando que uma parte pequena, uns 10% do estudo, a gente vai abrir para o mercado. Então, a gente vai fazer um evento, a gente pode vir aqui falar para trazer os dados. Então, a marca também pode pegar uma carona, né, nesse PR, ou em cima disso, além dos dados estratégicos que vão ter. Então, o futuro das conexões ainda tem uma vaga. A gente vai fazer um estudo que a gente está, assim, super apaixonada e é complexo, né, até de explicar, que a gente está chamando provisoriamente de eleitor-consumidor. Ano de eleição. Sim. A exemplo do que vimos, né, o que aconteceu no fim do ano, case Havaianas. Então, a gente tem uma intenção de entender, nada político, não tem nada a ver para entender, né, as tendências eleitorais, mas entender o que muda, né, na visão do consumidor num ano de eleição. As pessoas vão consumir mais ou menos, as pessoas fazem uma relação direta com uma marca, né, que aconteceu ali com a Havaianas, em deixar ou comprar uma marca, não vou em tal estabelecimento porque eu sei que a empresa, os donos são isso ou aquilo. Então, a gente entender para onde vai essa probabilidade ou essa tensão de consumo super interessante num ano de eleição e como é que isso mexe e como é que a marca navega nessa tensão, né? As coisas dos mundos cada vez mais polarizados. Então, a gente está assim, empolgadíssima de fazer esse estudo e eu acho que tem muita informação que talvez não está assim nesse radar, nessa métrica tradicional de pesquisa, né? Então, a gente já começou a conversar com algumas pessoas informalmente, eu não consumo tal marca por isso, por aquilo, eu nunca vou de jeito nenhum pisar naquele lugar, né? A gente falou, nossa, é mais forte do que a gente pensa, não se fala, porque ninguém também quer, né, se posicionar, às vezes, em público, mas então a gente vai fazer esse, e a ideia é a gente até ter os resultados, já estamos aí vendendo as empresas, já tem algumas interessadas, e a ideia é lançar o estudo em maio, né, justamente porque é maio que começa essas configurações políticas de quem vai, quem não vai. Acho que é agosto que começa as campanhas eleitorais, mas maio é no calendário eleitoral onde as tensões ali se definem. Então a gente quer lançar no início disso. Então esse é o eleitor consumidor. E um outro que não podia deixar de ser, que a gente está empolgadíssimo, vocês fizeram até um evento, né, no final do ano, com a The Brand Academy, lá o Thiago e o Cris, que é Copa Futebol, Esporte Feminino e Copa Feminina 2027. Assim. Então, entender toda essa cultura do esporte feminino e, óbvio, com um deep down ali mais específico para a Copa, para futebol feminino, porque temos Copa Feminina no Brasil, não sei se marcas, né, já se ligaram, em 27. Sim. Então, a ideia também é que esse estudo seja lançado no início de setembro, justamente para pegar os planejamentos de marca, setembro, outubro, para pensar na Copa no Brasil, Copa Feminina no ano que vem. Então, é um tema, assim, que... Esse já tem gente, assim, quando tiver pronto, aí começar a vender, já me fala. Tem marcas que já me pediram, inclusive, traduz para inglês, porque eu já quero mandar para o global, né? Então, assim, eu acho que é um tema, né, desse poder do feminino no esporte, assim, que a gente está muito empolgada, assim. E vocês fazem simultaneamente, esses dois vão rolar? Meio que vai rolar. Um tá meio que terminando o campo, o outro vai começando, né? As fases são meio assim, vão se atravessando ali, mas é um calendário ali bem concorrido, assim, né? A gente tem bastante coisa e vamos repetir o IA na vida real, né? Claro. Que aí o formato desse não é sindicalizado, a gente fecha patrocínio, né? Um valor menor, aí não tem uma entrega exclusiva ali para cada marca, daí a marca pode entrar patrocinando e usar mais como PR, né? Para divulgar o seu nome junto com esse pensamento aí de IA na vida real, né? Dos brasileiros e brasileiras. Bem legal. Então, são estudos muito legais. Sim. A gente vai querer saber mais novidades quando você tiver coisas divulgáveis, volta cá. Pode deixar, trarei com o maior prazer. Obrigada aí pelo comercial, né? Pelo merchan. Não, tá em casa. Só tem amigos assistindo. Sim, muito legal. Tina, a gente costuma encerrar nossos papos fazendo uma pergunta brincando com o nome do podcast. B, né? Totalmente aberta, interpretativa. Que é, para você, o B é o novo A?
Eu acho que o B é o novo A, indo por esse caminho que a gente discutiu sobre, né, não irmos com a manada nesse frisson da IA. E aí eu vou fechar até puxando um pouco de um estudo que a gente colaborou no final do ano com a White Rabbit, que se chama soberania cognitiva, né? Então a gente fez o IA na vida real e a White Rabbit fez um outro estudo e a gente colaborou com os nossos dados que se chama soberania cognitiva, que a provocação era e o nosso direito de pensar, né? E a nossa cognição em meio a esse A. Então, assim, que nem tu falou, será que a gente vai se conectar como humanos? Ou será que a gente vai nessa trilha aí irreversível? Então, acho que o B é o novo A nesse caminho de o futuro ainda é humano, estaremos aqui, relações reais, nosso senso crítico, nosso olhar. Então, eu acho que a gente como ser humano, como líderes, como pessoas que estão, né, nesse nível de pensar mesmo o nosso futuro, eu acho que esse é o caminho, assim, de a gente tirar o proveito da IA, mas a gente não esquecer das relações humanas e para onde queremos construir nosso futuro e dos nossos filhos, assim. Muito bem. Eu acho que é por aí. Essa foi a Tina, mas poderia Obrigada. ser a Sarah O'Connor também, né? Poderia. Defendendo a humanidade poderia. das máquinas. Quem me dera, né? É isso. Só protegendo o futuro das gerações que vêm, né? Muito bem. Tina, obrigado legal. pelo papo. Obrigada, muita coisa Davi. interessante. Lógico, a gente seleciona um pouco do que você vai falar, porque os estudos são comercializados, então a gente não pode explorar Super. tudo. Eu adoraria falar muito mais, mas, né? Certamente. Mas muito legal. Obrigada. Obrigado por compartilhar com a gente. Obrigada a você, obrigada bacana. pelo convite, obrigada, Bipul. Estaremos próximos para saber dos próximos estudos. Com certeza. Aí, tá bom? Obrigada. Esse foi o 51º episódio do Biz The New Way. Vários insights legais, alguns mais que dão esperança, outros um pouco mais preocupantes, mas é importante a gente ficar de olho no para onde a humanidade está indo, a tecnologia, até para entender nosso lugar no mercado de trabalho, nosso lugar na sociedade, e vamos que vamos. Valeu, turma. Beijos. Obrigada.